Já parou para pensar como foi a vida antes de Jesus Cristo? Como era o cotidiano das pessoas em uma época distante, sem as tecnologias e avanços que conhecemos hoje? Junte-se a mim nesta jornada de volta no tempo enquanto exploramos juntos como eram as sociedades antigas e como isso moldou o mundo que conhecemos agora. Você sabia que em cidades como Babilônia, há mais de 4.000 anos, a população podia superar 100.000 habitantes? Imagine como era viver em uma cidade tão grande, sem a tecnologia que temos hoje, mas com uma sociedade já muito estruturada. Parece um cenário futurista, não é? E o mais surpreendente é que isso acontecia muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Quando pensamos sobre o mundo antes de Jesus Cristo, podemos facilmente imaginar um cenário muito diferente do que vivemos hoje. No entanto, a verdade é que as sociedades que existiram durante esse período eram muito mais complexas e avançadas do que muitas vezes imaginamos. Civilizações antigas, como o Egito, a Mesopotâmia e a Grécia, estavam em pleno desenvolvimento. Suas estruturas sociais, religiosas e tecnológicas moldaram muito do mundo que conhecemos hoje. E algumas dessas ideias ainda reverberam em nossas vidas modernas. O Egito Antigo era uma sociedade com uma estrutura rígida e uma crença religiosa profunda, enquanto a Mesopotâmia, considerada o berço da civilização, criou as primeiras formas de escrita. Já a Grécia, com sua filosofia e democracia, influenciou diretamente o pensamento ocidental. Essas civilizações estavam em constante evolução, e suas contribuições não apenas moldaram a sociedade da época, mas também tiveram um impacto direto na formação de muitas das ideias e instituições que perduram até hoje. Este período histórico não é apenas fascinante pelas contribuições diretas que fez à nossa cultura, mas também é essencial para entender como a chegada do cristianismo transformou esses sistemas e trouxe mudanças profundas na vida social, religiosa e política. A vida antes de Jesus estava em constante transformação, com muitas das ideias e instituições daquele tempo ainda influenciando nossas sociedades contemporâneas. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como era o cotidiano dessas sociedades antigas, como funcionavam suas estruturas e como elas evoluíram para a criação de um novo alicerce para as civilizações posteriores. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também curtem história. Quando pensamos sobre a vida antes de Jesus Cristo, muitos imaginam que as sociedades antigas eram primitivas ou simples, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O grande equívoco aqui é que, apesar de sua complexidade, essas civilizações não deixaram registros completos, o que torna difícil reconstruir seu cotidiano com precisão. Além disso, as práticas culturais e religiosas variavam muito de uma região para outra. O que era normal na Babilônia não era necessariamente o mesmo em Roma ou na Índia. Isso cria uma diversidade de realidades que pode confundir nossa compreensão. Logo, a falta de fontes escritas e as diferenças culturais tornam ainda mais desafiadora a tarefa de entender como essas sociedades realmente funcionavam. Isso torna a história desses períodos tão fascinante, pois exige muita reflexão e interpretação. Agora, vamos nos aprofundar em alguns dos aspectos mais fascinantes da vida nas civilizações antigas. As estruturas sociais nas civilizações antigas eram rigidamente definidas, com pouca mobilidade entre as classes. Essas divisões não eram apenas baseadas na riqueza, mas também em poder político, religioso e econômico. No Egito Antigo, a sociedade girava em torno do faraó, considerado um deus vivo na terra. Ele era o ponto central do poder e sua autoridade era absoluta.
A classe sacerdotal tinha grande poder, pois controlava os templos e as práticas religiosas, sendo intermediária entre os deuses e os humanos. Eles também possuíam grande riqueza e controle sobre a terra. Logo abaixo estavam os nobres e escribas, que administravam o império, registrando eventos e realizando as funções burocráticas essenciais. Na base da pirâmide social estavam os camponeses e trabalhadores, que formavam a maior parte da população. Em Roma, a estrutura social era mais diversificada, mas igualmente rígida. O Império Romano estava dividido entre cidadãos romanos, que possuíam direitos políticos e civis, e não cidadãos, que incluíam escravizados e estrangeiros. Os cidadãos romanos mais ricos, pertencentes à classe senatorial, detinham o poder político e econômico, influenciando diretamente as decisões do império. Abaixo deles estavam os plebeus, que compunham a maior parte da população e muitas vezes lutavam por direitos como melhores condições de vida e participação política. A escravidão era uma parte fundamental da economia romana. Os escravizados trabalhavam em minas, nas fazendas e como servos nas casas da elite. Eles não tinham direitos, sendo forçados a trabalhar em condições desumanas. Na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, a cidadania era limitada a homens nascidos na cidade. Mulheres, estrangeiros e escravizados estavam excluídos dos direitos políticos. A elite de cidadãos atenienses, composta por aristocratas e guerreiros, tinha o poder e privilégios exclusivos. Embora Atenas tenha experimentado uma forma de democracia, ela era restrita, pois apenas uma pequena parcela da população tinha direito a participar da política. As classes mais baixas, como os trabalhadores e os escravizados, não tinham participação nas decisões importantes. Essas divisões sociais revelam como o poder estava concentrado nas mãos de uma minoria, enquanto a maioria vivia em uma estrutura social rígida, com poucas chances de ascensão. Com isso, as práticas religiosas eram fundamentais, influenciando a vida cotidiana, a organização social e o governo. A religião estava profundamente entrelaçada com o poder político e a estrutura social. No Egito Antigo, o faraó era visto como um deus vivo e sua autoridade era divina. Os egípcios acreditavam em um panteão de deuses que regiam diferentes aspectos da vida, como Ra, o deus do sol, e Osíris, o deus da morte e da vida após a morte. O faraó e os sacerdotes tinham grande poder, controlando os templos, as riquezas e as terras. A crença na vida após a morte também foi central para a cultura egípcia, sendo expressa nas tumbas e pirâmides, como o túmulo de Tutankhamon, que tinha como objetivo garantir uma jornada segura para o além. Na Mesopotâmia, as religiões politeístas dos sumérios, babilônios e assírios influenciavam profundamente a vida das pessoas. Os templos eram os centros religiosos e administrativos das cidades, e os deuses governavam todos os aspectos da vida, das colheitas às batalhas. O Código de Hammurabi, famoso conjunto de leis babilônico, era visto como vindo diretamente dos deuses, conferindo-lhe um caráter sagrado. Em Roma, a religião era igualmente importante para o funcionamento do império. Os romanos adoravam um grande panteão de deuses e deusas, e as práticas religiosas eram fundamentais para garantir o sucesso e a estabilidade do império. O culto ao imperador também era uma prática comum, com os imperadores sendo vistos como deuses. Sacrifícios e rituais públicos eram realizados em todo o império para assegurar a proteção divina. Na Grécia Antiga, a religião também tinha grande importância, mas com um caráter um pouco diferente. Os gregos adoravam uma série de deuses como Zeus, Atena e Apolo, mas com um foco em festivais e cultos públicos. Os Jogos Olímpicos, realizados em honra a Zeus, são um exemplo claro de como a religião grega estava conectada à vida cotidiana. Os deuses gregos eram mais humanizados,
com características e emoções humanas, o que os tornava mais próximos dos gregos. Em todas essas civilizações, a religião não apenas guiava as crenças espirituais, mas também organizava a sociedade, influenciando desde as leis até a política e a moralidade. Dessa forma, os avanços tecnológicos das antigas civilizações não só impactaram a vida cotidiana, mas também permitiram o desenvolvimento de suas culturas e economias. Esses avanços ajudaram a moldar o mundo antigo e suas contribuições ainda são percebidas até hoje. No Egito Antigo, a engenharia e a arquitetura eram impressionantes. A construção das pirâmides, por exemplo, é uma das maiores realizações tecnológicas da antiguidade. Os egípcios usaram técnicas sofisticadas de medição e planejamento para erguer essas estruturas monumentais, que eram feitas com blocos de pedra pesados, transportados de longas distâncias. Além disso, os egípcios desenvolveram um sistema avançado de irrigação, utilizando canais e reservatórios para controlar as inundações do rio Nilo e garantir boas colheitas. O uso de rampas e alavancas também era uma inovação importante nas obras de construção. Na Mesopotâmia, uma das maiores contribuições tecnológicas foi a invenção da escrita cuneiforme pelos sumérios. Essa forma de escrita em tábuas de argila permitiu a documentação de eventos, transações comerciais e leis, como o famoso Código de Hammurabi. A Mesopotâmia também foi pioneira na invenção da roda e no uso de sistemas de irrigação que eram essenciais para a agricultura em uma região árida. As cidades mesopotâmicas também desenvolveram um sistema de astronomia para estudar os movimentos dos astros e planejar a agricultura. Em Roma, a engenharia civil era um dos maiores feitos tecnológicos. Os romanos construíram vastas redes de estradas e pontes que conectavam o império e facilitavam o transporte e a comunicação. Eles também criaram aquedutos, sistemas sofisticados de encanamento, para levar água fresca às cidades e garantir o abastecimento constante. A arquitetura romana também se destacou, com o uso do arco, da abóbada e do concreto, o que permitiu a construção de grandes estruturas, como o Coliseu e o Panteão. Na Grécia Antiga, os avanços em matemática, astronomia e medicina foram notáveis. Figuras como Euclides, Arquimedes e Hipócrates fizeram descobertas fundamentais nessas áreas. Arquimedes, por exemplo, desenvolveu princípios de alavanca e hidráulica que foram usados para máquinas e invenções. A filosofia grega também influenciou o desenvolvimento de novas ideias, levando ao questionamento e à busca pelo conhecimento. Esses avanços tecnológicos ajudaram as civilizações antigas a prosperar, facilitando a agricultura, o comércio, a construção e a comunicação. E ainda influenciam muitas das tecnologias modernas que usamos hoje. Um momento fundamental na história que marcou a transição entre as antigas civilizações e o mundo que levaria à era de Jesus Cristo foi o colapso do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. A queda de Roma não foi apenas a desintegração de uma grande potência militar e política, mas também o fim de uma era que moldou profundamente o mundo ocidental. Roma, que durante séculos foi o centro do império mais influente da antiguidade, começou a sofrer de instabilidade interna, com a corrupção de suas elites, a sobrecarga do sistema político e uma crescente pressão externa. As invasões de tribos bárbaras, como os visigodos e os vândalos, aceleraram esse processo, levando ao saque de Roma e, eventualmente, ao colapso do império. Contudo, o que muitas vezes não é lembrado é que, mesmo com a queda de Roma, as estruturas e ideias que surgiram durante a Era Romana não desapareceram. No vácuo deixado pela queda do Império, o cristianismo começou a preencher o vazio, oferecendo uma nova forma de organização religiosa e social.
Durante os séculos anteriores à queda de Roma, o cristianismo havia se espalhado gradualmente pelo império, com seguidores de Jesus formando comunidades em várias partes do mundo romano. O cristianismo, que inicialmente foi perseguido e marginalizado, começou a ganhar força à medida que Roma enfraquecia. Esse processo foi acelerado pelo imperador Constantino, que no início do século IV legalizou o cristianismo e ajudou a estabelecê-lo como uma religião dominante no império. A conversão de Constantino e o Édito de Milão, em 313 d.C., garantiram a liberdade religiosa e deram uma nova identidade ao cristianismo dentro do império. Isso ajudou a transformar a religião em um fator central para a organização social e política do império. Assim, mesmo com a queda do Império Romano do Ocidente, o cristianismo não apenas sobreviveu, mas começou a moldar o futuro da Europa. Através das igrejas e suas instituições, o cristianismo forneceu estabilidade e coesão em uma época de grande fragmentação política e social. As ideias e ensinamentos de Jesus, que antes eram vistos como uma pequena seita, começaram a se espalhar e a influenciar profundamente a formação das futuras sociedades e o desenvolvimento da Idade Média. Em resumo, antes de Jesus Cristo, o mundo era vasto, diverso e repleto de mudanças. As civilizações antigas, como o Egito, Mesopotâmia, Roma e Grécia, eram muito mais complexas do que muitas vezes imaginamos. Elas construíram sociedades sofisticadas, com estruturas sociais bem definidas, avanços tecnológicos impressionantes e práticas religiosas profundamente enraizadas na vida cotidiana. A queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo marcaram um ponto de virada que prepararia o terreno para o mundo medieval e, eventualmente, para a civilização moderna. A história de antes de Jesus Cristo não só explica as raízes do cristianismo, mas também nos ajuda a entender como as ideias e instituições que surgiram nesse período ainda moldam o mundo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com amigos que também se interessam por história.